Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão do Enem do ano de 2019, é a questão número 117. A questão diz assim: em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água, após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius e sua temperatura inicial era de 20 graus, tá? Olha, várias informações importantes. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida no final do experimento? Aí na tabelinha ele me dá aqui quantidade por porção de 10 gramas, ou seja, 2 castanhas, mas ele não gastou isso, ele usou só 2,5 gramas de castanha. E ele fala que o valor energético é 70 quilocalorias, né? A porção aqui de 10 gramas, ou seja, de 2 castanhas. Vou desenhar isso aqui mais ou menos para a gente entender o que está acontecendo. Então ele fala assim, ele pegou 2,5 gramas de castanha, vou botar assim, bolinhas, tá pessoal? Isso aqui são as castanhas. Aí o que acontece? Ele pegou 2,5 gramas dessas castanhas e queimou, tá? Então vou fazer a chama aqui. Ele queimou. Aí liberou calor, né? Começou a queimar. Aí aqui nesse recipiente ele tinha uma quantidade de água. 350 gramas de água, tá? Foi isso aqui que aconteceu, ele pegou essa quantidade de castanhas e queimou para aquecer essa quantidade de água, tá bom? Então, pessoal, olha só, primeira coisa que a gente tem que fazer, analisar qual a quantidade de calor que foi liberada por 2,5 gramas de castanha, tá? Olha só, eu tenho aqui pela tabela que 10 gramas de castanha eu tenho uma energia de 70 quilocalorias. Então, 2,5 gramas de castanha que foi queimada vai me dar quanto de energia? Multiplico o cruzado, eu vou ter que 10x igual a 70 vezes 2,5, que vai dar 175 quilocalorias. X vai ser igual a 175 quilocalorias dividido para 10, então X vai ser igual a 17,5 quilocalorias. Mas olha só o que ele afirma aqui para a gente, que após a queima total do combustível, só 50% da energia disponível foi aproveitada. Vou fazer outra regra de 3, apesar de eu saber que 50% é a metade, mas eu vou fazer como se fosse outra porcentagem, tá? Fica bem detalhado para vocês. Então, eu tenho assim, que 17,5 quilocalorias das 2,5 gramas que foram queimadas, eu tenho que elas equivale a 100% de energia. E 50% de energia equivale a quantas calorias? Então, eu tenho que 100, eu vou botar Y, tá? Para diferenciar ali. 100Y vai ser igual a 17,5 quilocalorias vezes 50%, eu vou ter 875 quilocalorias. Y vai ser igual a 875 quilocalorias dividido para 100. Eu vou ter que Y vai ser 8,75 quilocalorias. 50%, pessoal, é a metade. Então, é só pegar 17,5 e dividir por 2, que vai dar 8,75. Mas ele poderia ter me dado 27,5, porcentagens que não são tão simples. Então, assim que se faria a regrinha. Isso aqui corresponde a 100%, quanto a porcentagem que ele me pede vai me dar em energia, tá? Então, isso quer dizer, pessoal, que a energia aproveitada para aquecer essa massa de água foi de 8,75 quilocalorias, tá? Então, agora eu já tenho a minha quantidade de calor gasta. Olha só, eu tenho a minha quantidade de calor gasta, que é 8,75, o prefixo quilo significa 10 ao cubo, calorias.
tá? Então já tem a minha quantidade de calor. Ele me fala a massa de água que vai ser aquecida. Massa de água, 350 gramas. Ele me fala o calor específico da água, 1 caloria por grama, graus Celsius. E ele me dá a temperatura inicial de 20 graus Celsius e ele está me pedindo a temperatura final em graus Celsius do experimento. Então, pessoal, antes da gente resolver, vou passar aqui para a gente dar uma revisadinha nessa parte de quantidade de calor, tá bom? Esse aqui é o print, do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares, tá, pessoal? Sempre vem conceitos resumidos, equações, unidades de medida e conversões, tá? O link está aqui fixo nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Esse print em específico é da área de calorimetria, onde eu falo sobre equilíbrio térmico, quantidade de calor sensível, quantidade de calor latente, toda a área da calorimetria, tá? Então, a quantidade de calor sensível, pessoal, é quando a gente está aquecendo, por exemplo, uma panela com água, essa água não começa a evaporar logo de início, né? Primeiro ela vai sofrer uma variação de temperatura, para depois começar a ferver e sofrer uma quantidade de calor que nós chamamos de latente, ou seja, a quantidade de calor sensível é quando não há mudança de fase e a quantidade de calor latente é quando há mudança de fase. Nesse caso aqui, ele está trabalhando com temperaturas baixas, né, uma baixa queima, então a gente só está trabalhando com variação de temperatura, ou seja, a quantidade de calor sensível. Os alunos costumam chamar essa fórmula de Ki-macete, né, porque esse aqui é variação de temperatura, que é a quantidade de calor. Se a gente for trabalhar com as unidades mais usuais, que é a caloria, a massa vai estar em grama, o calor específico em caloria por grama graus Celsius e a variação de temperatura em graus Celsius. Mas a gente também pode trabalhar com tudo no sistema internacional. Nesse caso, vamos usar as unidades que ele está nos fornecendo, que são as mais usuais. Aqui também eu utilizo as duas, tá bom? Então vamos voltar para o problema. Então eu tenho que a quantidade de calor sensível vai ser massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então, a quantidade de calor sensível. É só importante vocês fazerem um resuminho com os dados para vocês verem o que é importante converter, o que não precisa. Caloria está certa, o calor específico está em caloria. A massa está em gramas, não tem problema, porque o calor específico está em gramas, vezes 1, que é o calor específico da água. Pessoal, na física, tudo que é variação é temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final eu quero descobrir, menos a inicial, que é 20, tá? Então, 8,75 vezes 10 ao cubo eu vou abrir, tá? Que é 8,75 vezes 1.000. 8.750. 350, θF menos 20. Vou cortar os zeros. Vou passar isso aqui dividindo, então vai ficar 875 sobre 35, vai ser igual a θF menos 20. 875 sobre 35 vai dar 25, θF menos 20. Quem está diminuindo vai para o outro lado, somando 25 mais 20. Então, a minha temperatura final vai ser 45 graus Celsius. Resposta, letra C. Vou marcar aqui para vocês. Vou grifar aqui para tirarem o print, tá bom, pessoal? Não deixem de revisar a calorimetria, quantidade de calor sensível, quantidade de calor latente, equilíbrio térmico. Isso cai bastante nas provas do Enem. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.